Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Hoje é tarde de quarta-feira e eu vou fazer continuação de comentários desse livro. Nunca é tarde demais. Tudo bem? Eu sou Melissa, tenho dupla condição, sou autista, superdotada, sou cristã e venho trazer um testemunho de casamento, na verdade de restauração de casamento, da Marilyn Phillips, também autora de Primeiros Socorros para um Casamento Ferido. De repente você procura também essa outra obra dela, né? Olha só. Eu vou ler aqui para vocês que está escrito atrás, me veio. Nosso casamento estava em tal dificuldade que depois de nossa primeira sessão, um conselheiro matrimonial disse: não há nada que se possa fazer por este casamento. Vocês estão desperdiçando dinheiro vindo aqui. Vocês devem obter um divórcio rápido, acabar logo com isso e continuar com a vida. Até mesmo nosso pastor disse: às vezes, quando as coisas chegam neste ponto, é melhor obter um divórcio. Sei como a gente se sente quando se enfrentam circunstâncias impossíveis e somos incapazes de encontrar alguém que nos dirá o que pode ser feito. O Senhor está buscando aqueles que não têm nenhuma esperança. No tocante testemunho, Marilyn Phillips reconta as expectativas, a crise e os momentos de desesperança solitária desde seu namoro e casamento, contra o pano de fundo do poder de Deus e a fidelidade da aliança. Seu testemunho prova que não importa o quão sombrias sejam as circunstâncias, não importa o quanto sem esperança seja a situação, não importando o quanto indisposto seja um indivíduo, Deus ainda muda corações e vidas. Este livro encorajará e dará a você uma nova visão para o seu próprio casamento ou para o de alguém querido. Mike e Marilyn Phillips são os fundadores e diretores internacionais de Marriage Ministries International, Nova Shalom, uma organização mundial de milhares de casais ministrando para casamentos em 6 continentes. Através da fidelidade desses casais, matrimônios feridos estão sendo curados e outros fortes estão recebendo um novo desafio e visão. À medida que os lares se tornam fortes, as igrejas são fortalecidas. Mike e Marilyn, junto com milhões de outros casais, são provas vivas de que Deus pode curar até mesmo o pior dos casamentos e usá-los para a sua glória. Amém. Tudo bem? Eu sou cristã, né? E eu sempre achei essa situação assim, muito difícil, né? Eu cresci observando esses casamentos muito difíceis, sabe? E, sinceramente, não acreditava. Nunca acreditei na recuperação deles. E, aliás, foi por não acreditar que esse livro chegou às minhas mãos. E é por não acreditar que eu vim aqui contar. Sim. Sabe? Muitas vezes eu começo uma coisa sem acreditar, porque Deus me pediu. Eu tenho mais obediência do que fé. Eu acho de verdade que a obediência, ela é mais importante do que a fé, muitas vezes. É o que dá o autodomínio. Entendeu? Às vezes você quer ir por um lado, mas você, por obediência, você sabe que aquilo lá não pode, entendeu? Eu vejo assim, né? Às vezes que eu pequei por ter me afastado de Deus, em relação a relacionamentos amorosos, de ter namorado sem esperar em santidade, não era por falta de fé, foi por falta de autodomínio, por falta de obediência. Então, a obediência é muito importante.
Às vezes você não vai sentir no teu coração de esperar, né? Mas por obediência você espera. Amém? E aí vou continuar no capítulo... Ah não, eu tô no 10, vocês estão um pouco atrás. Eu tô nas palavras de vida. E vocês estão... Ó, ela acabou de aceitar Jesus. Você já aceitou Jesus? Já foi à igreja? Já aceitou Jesus? Já se batizou? Procure isso, tá? Ela tá passando por um momento solo, né? Naquela parte da passagem bíblica que diz que a mulher santifica o marido, né? A mulher que busca o Senhor, através do seu comportamento, santifica ele. Ó, uma casa dividida. Quando cheguei em casa, estava borbulhando. Disse para o Michael, achei Jesus. Ele olhou para mim e me perguntou, quando é que ele esteve perdido? Então eu disse, fui salva. De quê? Ele perguntou. Finalmente, em frustração, exclamei, encontrei o Senhor, nasci de novo. Ele olhou-me como se eu tivesse duas cabeças. Bem, ótimo, foi a sua única resposta. Ele já tinha atravessado muitas fases na minha vida e pensou que essa era apenas mais uma delas. Era difícil para ele entender o que havia acontecido, mas havia ainda mais coisas por vir. Tornei-me uma frequentadora assídua do estudo bíblico. Poucas semanas mais tarde, as mulheres me informaram que eu necessitava do batismo no Espírito Santo. Como nunca tinha ouvido falar daquilo, pedi-lhes para me explicarem o que era. Após os esclarecimentos, comuniquei-lhes que já tinha Jesus e que não precisava de mais nada. Mesmo com muita persistência da parte delas, dizendo que não era uma opção, que era o próximo passo, permaneci na minha posição. Na semana seguinte me saudaram, dizendo que eu estava pronta para receber o batismo. Por esse tempo já tinha percebido que essa gente nunca desistia. Então concordei em que orassem por mim, deixando muito claro que não queria aquelas línguas que elas falavam. Estou dizendo de uma vez, não vou falar em línguas e pronto. Não ficaram desanimadas. Percebi que não estava chegando a lugar nenhum. Então, mais uma vez afirmei, talvez para vocês as línguas tenham vindo com o batismo, mas não as quero, não necessito delas. Assim, oraram por mim e me disseram que podia falar em uma nova língua. Fiquei indignada. Eu lhes disse, não quero línguas, não vou recebê-las e fim de papo. Quero tudo mais que vem com o batismo, quero poder e tudo mais, mas as línguas não. Continuei crendo daquela forma por mais ou menos 6 semanas. Então, numa noite, quando estava num culto, Charles e Francis Hunter estavam ministrando e eu via um milagre após o outro. Nunca tinha presenciado algo assim em minha vida, todavia estava cética de que tudo aquilo fosse real. Estava convencida de que eles haviam pago para algumas pessoas dizerem que estavam curadas. Desde então, Charles e Francis se tornaram queridos amigos nossos e é difícil acreditar que estivesse tão incrédula no passado, mas estivera. Enquanto olhava as pessoas caírem sob o poder do Espírito Santo naquela noite, achava que tudo aquilo era armação. Estava a ponto de dizer à minha querida amiga Jean, que havia me levado aquela noite, o que achava de tudo aquilo quando ela caiu no assoalho de cimento atingindo uma cadeira de metal. Eu conhecia Jean e confiava nela. Ela havia me levado a Jesus. Certamente, se ela havia caído sob o poder de Deus, era real. De repente, tinha olhos novos de fé. É verdade, no retiro que eu fui, as pessoas caem mesmo. Eu, assim, nunca caí, mas eu vi muita gente caindo. Metade. Média, assim, metade das pessoas caem. Ao final do culto, Charles e Francis convidaram os presentes a louvar a Deus por tudo aquilo que ele havia feito naquela noite. Todos levantamos as nossas mãos e começamos a louvar e cantar a ele em línguas. Estava fazendo o melhor que podia em inglês, quando repentinamente sabia que tinha algo mais para dizer-lhe. Algo dentro de mim queria sair e não sabia como dizê-lo.
Continuava dizendo: ó, te amo, Senhor, te amo, Senhor, te amo, te amo. Todas estas maravilhosas palavras estranhas estavam rodopiando em minha volta, mas Satanás luta tão forte contra o batismo, dizendo: você é católica, você usou latim a vida toda, você costumava orar em latim durante a missa. Isso é latim, isso não é línguas, isso é latim. Acreditei nele e assim continuei louvando ao Senhor em inglês. Finalmente não aguentei mais, não me importo se é latim ou não, quero dizê-lo para o Senhor. Apenas disse algumas poucas palavras e minha língua de oração fluiu. Percebi que a tinha o tempo todo, desde o primeiro dia que haviam orado por mim, e apenas minha cabeça dura é que havia evitado que eu a recebesse. Depois disso, fiquei como uma esponja, frequentava todas as reuniões de oração, todos os estudos bíblicos, participava de todas as reuniões que passavam pela nossa cidade. Não sabia nada sobre o lar ser o meu primeiro lugar de ministério. Estava fora 7 dias por semana, absorvendo a palavra. Michael começou a ficar ressentido pelo que eu estava fazendo. Antes estava obcecada pelo trabalho e pelas coisas do mundo e não dava atenção a ele, e agora estava envolvida com o Senhor e também não dava atenção a ele. Cometi muitos erros, praticamente bati nele com a minha Bíblia. Você tem de ser salvo e ler esta palavra. O que há de errado com você? Acerte-se. Eita. O que eu não dizia era pior, talvez, do que aquilo que falava. Deus não te ama o tanto que Ele me ama. Era a mensagem nas entrelinhas em tudo que compartilhava com Ele. Eu queria tanto que o Michael tivesse o que eu estava tendo, mas não sabia como proceder. Realmente baguncei o correto. Eu acho o seguinte, ela sentiu um certo atraso, a gente sente isso, eu imagino que ela sentiu, né? Porque eu senti também. Nossa, por que demorou tanto, sabe? Queria ter conhecido Jesus antes, queria ter tido a oportunidade que a minha filha está tendo, sabe? E daí o que acontece? Eu transmito a mensagem de Jesus para Poliana, né? E ela aceita de boa. Ela passa a mensagem de Jesus para mim também, né? Tanto que ela anunciou o milagre para mim, né? Que Jesus ia me curar e me curou. E aí isso flui. Agora, é que eu não tenho esposo, né? Mas eu fico imaginando, né? De eu tentar passar essa mensagem para ele, né? Ou se eu tentasse passar essa mensagem, digamos, se eu tivesse outro filho, e ele não aceitasse, eu ia ficar um pouco frustrada. Então eu entendo as pessoas, os pais que estão tentando levar os filhos para a igreja, estão tentando fazer essa ponte, né? E a pessoa... Você fica frustrado, porque você sabe que é bom. E você pode ficar zangado também, né? Como se esse é o cabeça dura, é o que, né? Que ela tá sentindo. Você é muito cabeça dura, mas ela também era, né? E as pessoas não desistiram dela, então ela não deve desistir dele, né? Lembra que ela gritava com as pessoas, né? Ela maltratava as pessoas. E agora ela não tem muita paciência com ele, não. Eu acho o seguinte, nós vamos passar por isso. Jesus disse, né? Que nós seríamos rejeitados quando a gente tentasse apresentá-lo às pessoas nas casas, muitas pessoas iriam rejeitá-lo. E aqui não é sobre perseguição, é uma simples rejeição. Eu não quero, eu acho que eu não preciso, é o que ele achava, né? É claro que é diferente, né? Você ir e falar com estranhos, falar com um colega, um amigo, um vizinho, você volta para tua casa igual. Se eu
tentar levar alguém à igreja, a pessoa não quer, eu volto para minha casa, eu e minha filha. Agora é diferente quando é alguém de dentro da casa que não quer. Você se sente roubado, né? Você sente que o diabo está levando alguém que você ama tanto, né? Como eu disse para vocês, que nem todas as pessoas que a gente ama, infelizmente, vão junto conosco para o céu. Umas por escolha própria não irão. Agora, essa questão do amor, quem Jesus ama mais é o oposto. Aquele que está afastado, Deus está amando mais. Então, se de repente eu quero dizer para você, se você está afastado do Senhor, se você está em pecado, seja lá qual for o teu pecado, Deus está te amando mais neste momento. O amor dele está, bombeando por você. Dizendo, volte, meu filho, volte, sabe? Ele te ama demais, mais. Mais do que aqueles que estão lá dentro da igreja, ele ama mais os que estão perdidos. Ele sonha com a sua volta. Ele sonha com o seu retorno, com o filho pródigo, sabe? Bom, é isso. Nunca é tarde demais para você voltar para os braços do Senhor, para você voltar a orar, para você... Uma casa dividida, que triste, né? Por enquanto, né? Parece que a casa está dividida. Pode ser na tua casa, pode ser que você esteja na igreja, a sua esposa não. Você está na igreja, o seu esposo não. Você está, o seu filho não. Você está, os seus pais não. Você está, a sua noiva não. Você está, o seu noivo não. Uma casa dividida. Às vezes é o contrário, né? Às vezes os pais impedem que os filhos, sabe, busquem a Deus. Aqui na minha casa foi assim, né? Eu me batizei em 2018, mas em 2010 eu fiz um retiro. Eu não estava bem, estava bem deprimida, por erro meu mesmo, tolice minha. Eu me afastei do Senhor, eu pequei, enfim. Mas Deus moveu minha mãe para chamar uma pastora para vir aqui em casa conversar comigo e me dizer que havia uma saída, né? E me apresentar Jesus. Eu lembro até que ela trouxe para mim aquela música Ressuscita-me, né? Da Aline Barros. Eu fiz o retiro junto com a minha mãe. Só que aí a minha mãe saiu. E aí ela não quis mais e eu quis permanecer. E a minha mãe batizou, meu pai batizou. E aí surgiu a oportunidade de eu fazer um grupo de oração. E aquele grupo de oração foi maravilhoso. Grupo de oração não, era um grupo de oração, mas junto com algumas técnicas de psicologia. Eu descobri muita coisa ali da minha infância, dificuldades que eu trazia do meu relacionamento já com a minha mãe, enfim, porque fala muito da infância. Inclusive tem um livro que eu indico para você, As 7 Necessidades Básicas da Criança, que ali você lendo esse livro, você descobre muito sobre você mesmo, para curar a sua criança. Também quando você tiver um filho, evita alguns erros, para você não cometer como pai, como mãe.
Era tão forte o grupo que eu lembro que teve uma das mulheres que não sabia que trazia alguma lembrança muito ruim da infância e que durante o grupo veio algo que, sabe, porque criança as coisas acontecem e você não tem memória, né? E aí veio a memória, despertou, o Espírito Santo revelou, daí foi curado dentro desse grupo. Essa memória, alguma coisa que aconteceu com ela e que prejudicava muito, mas como ela ficou ali oculto, aquilo, sabe, aqui, ficou aqui oculto, sabe, vocês não estão vendo, e ela não via dentro da cabeça dela. Só que aí minha mãe saiu, meu pai saiu, e aí meu pai sempre foi muito... Ele sempre teve muito respeito sobre a escolha das pessoas, sobre, né, a minha escolha, sempre foi bem pessoa calma, passiva, mansa. Mas minha mãe de temperamento completamente oposto, que sempre queria que as coisas fossem como ela ordenasse que fosse, né? Então, se ela fosse para a esquerda, toda a família tinha que ir para a esquerda. Se ela fosse para a direita, todo mundo tinha que ir para a direita. Ela que mandava. E aí, quando eu comecei a ir para esse grupo de oração, era uma guerra, porque eu ia já toda... já tinha apanhado dela, né? Não assim, fisicamente, mas já tinha falado muitas coisas pra mim, então já ia triste. A hora que eu voltava, ela ficava me esperando pra falar um monte de coisas pra mim, aí eu ia dormir chorando. E eu vivia essa casa dividida. E aí, claro que eu sucumbi, né? Eu saí da igreja. Na época eu não tinha batizado ainda. Depois eu fui ter a oportunidade de retornar para a igreja em 2017, 7 anos depois. Mais ou menos isso. E em 2018 eu batizei. É isso. Não desista. Eu sei que Jesus não desistiu de mim e Jesus também não vai desistir de você, mas saiba que a partir do momento que você decidir, os opositores, eles vão se levantar, às vezes dentro da sua casa. Mas eles não fazem por mal, eles são usados, né? A nossa luta não é contra as pessoas, nós temos sempre que amar as pessoas. A nossa luta é contra as potestades do inferno. É isso. Tchau, Deus abençoe o seu casamento, Deus abençoe a sua espera, se você é solteiro. Deus abençoe a restauração do seu coração, a restauração do seu casamento. Em nome de Jesus. Tchau, até mais.